Bom, resumo da paraxá dessa semana. Nós temos aí algumas informações importantes. Na paraxá de Shemot, Moshe havia levado com ele, né, a esposa. A gente viu que ele teve um problema pelo caminho, a esposa acabou tomando uma posição de circuncidar o filho. E ali relata também que ela seguiu com Moshe em direção à terra do Egito. Moshe, depois de um tempo, recebeu a visita do sogro Yitro, e ali, não sabemos bem, não está claro, ele manda a esposa de volta, juntamente com os filhos, para a casa do pai, através de Yitro. E ele levou, talvez por questão de segurança, preservar a família, ou talvez até tivesse algum problema com a esposa, com os filhos, por conta de estar bem atarefado ali, não ter tempo para a família. Nós não temos detalhe disso, tá certo? O fato é que a esposa e os filhos foram levados de volta pelo pai. E as coisas se seguem. Moshe tira o povo ali, né? Yitro acaba recebendo informação de como Adonai estava conduzindo o povo para a liberdade com mão forte e poderosa. Pegou a filha e os filhos, pegou a filha e pegou os netos e se dirigiu para o deserto para encontrar com Moshe e confirmar ali tudo que ele estava ouvindo do que estava sendo dito sobre Adonai. E o que ocorreu? Ele confirmou realmente tudo o que estava ouvindo, e ele observou que Moshe estava trabalhando muito, demais. Talvez até queixa da filha, não sei, pai, ele não tem muito tempo para mim, está lá extremamente ocupado. E o pai observou, e ele deu instrução para Moshe, que prontamente acatou. Ele obedeceu, ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e acatou aquilo. E ali provavelmente a esposa e os filhos devem ter continuado com ele. O povo chega no Monte Sinai, Monte Horeve. Quem se lembra do Monte Horeve? Onde o Senhor teve um encontro com Moshe ali, sarça ardente. Adonai instrui Moshe que se o povo ouvir, prestar atenção, preste atenção, e guardar a sua aliança, ele será o seu tesouro precioso entre todos os povos das nações. Pede para que o povo lave as suas vestes, se santifiquem, e adverte para que ninguém force o caminho. Olha, o pessoal tentar se aproximar de mim sem santificação, vai dar problema. Avisa para esse povo aí que não tente fazer do jeito dele, para que eles não sejam destruídos, para que eles não sejam consumidos, não force o caminho. Não queira você se aproximar do Eterno em pecado, correndo o risco de ser destruído. Adonai desceu sobre a montanha, houve raios, trovões ali. No toque do shofar, no terceiro dia, Adonai desceu. Olha que coisa curiosa, Adonai desceu no terceiro dia. No terceiro dia acontece muita coisa sobrenatural. No terceiro dia, Yeshua ressuscitou dos mortos, subiu. A gente precisa estar atento a esses detalhes. No terceiro dia acontece muita coisa. E ali foi proclamado, foi entregue os 10 mandamentos. Moshe então sobe a montanha para receber o restante dos mandamentos. Ele desceu para dar 10. Falou e o povo inclusive ouviu. E o povo falou, olha, é melhor que ele fale contigo e você transmita a nós. Isso é muito sério. Todos que estavam lá ouviram os 10 mandamentos. E posteriormente Moshe subiu para pegar o restante. A Torá escrita e a Torá oral. E ali a gente vê uma posição de obediência de Moshe. E a gente tem que ficar atento, irmão, se a gente estiver trabalhando muito, se a gente estiver consumindo muito nosso tempo com outras coisas, deixando a nossa família, a gente pode incorrer em problemas. Isso é muito sério. Moshe estava trabalhando demais, mas ele ouviu a instrução que o sogro deu. Distribua isso, passa para outro, para que você não se desfaleça e desfaleça o povo. Imagine, o povo devia ficar em pé, em filas, aguardando para falar com ele.
Devia ser terrível. Na Haftará nós temos um relato de Yeshayahu, que tinha os lábios impuros, e ele reconhece isso, vivendo entre pessoas que falavam muito mal dos outros. E ali ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando ele teve esse encontro verdadeiro, ele, ai de mim, ele conseguiu reconhecer o pecado que estava nele. Por conta disso, desse reconhecimento, do estado deplorável que ele estava, então ele conseguiu se arrepender verdadeiramente. Ele tomou conhecimento do estado que ele estava, o que colocou ele na condição de arrependimento. A sua iniquidade foi embora, o seu pecado foi expiado. Por que ele se arrependeu? E Adonai perguntou a ele, a quem enviarei? E Yeshayahu responde ali, agora pronto, ele estava pronto. Estou aqui, envie-me a mim. Você está pronto? O Senhor conta com você. O Senhor quer transformar os seus lábios. O Senhor quer usar a tua vida. Você está pronto? Você tem coragem de dizer para Ele, Senhor, perdoa os meus pecados? Porque Ele vai te perguntar, posso te enviar? Você está pronto para responder para Ele? Envia-me a mim? Na Brit Hadashah, Yeshua ampliou o sentimento, o sentido dos mandamentos ali, e trouxe o melhor entendimento para os mandamentos, não matarás e não adulterarás, principalmente esses dois. Nesse trecho que nós lemos, aquele que demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de reica, imprestável, inútil, quantas vezes nós ouvimos essa palavra? Quantas vezes nós proferimos essa palavra sobre outras pessoas? Será trazido perante ao Serredrim, o tribunal de justiça. E quem dizer chote, palavra em hebraico, que significa louco, incorre na penalidade de queimar no fogo do Guerrinom. E esse mundo aí fora nos fez falar essa palavra com tanta frequência, com tanta facilidade. Você é louco. A gente precisa estar atento a tudo o que ocorre. Um homem que olhar para uma mulher com olhos de lascívia. O que é olhos de lascívia? Desejos. Desejando sexualmente. Só o fato de desejar, ali vai estar cometendo adultério, já em seu coração. Veja o que aconteceu com Avraham, quando foi solicitado para que ele sacrificasse o filho Isaac. O desejo dele fez com que, de fato, no coração Isaac fosse sacrificado. A gente tem que tomar cuidado com o desejo que está no nosso coração. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome uma vez mais, a Ti te dando graça. Que o Senhor possa, Pai, estar à nossa frente abrindo o caminho, me capacite aqui a ministrar a mensagem que os irmãos precisam ouvir, para que possam ter as suas vidas transformadas. Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua. Que eles possam sair no dia de hoje deste lugar, ponderando, Pai, sobre as Tua grandeza, a Tua bondade, as Tuas maravilhas, e com a vida transformada. Bechem Yeshua HaMashiach. O tema da mensagem principal é ouça, preste atenção e obedeça aos mandamentos. Ouça, preste atenção e obedeça aos mandamentos. Shema Israel. A palavra Shema, ela tem um significado muito maior do que apenas transmitir ou receber uma comunicação, uma informação. Significar, na sua plenitude, ouvir, prestar atenção e obedecer, acatar as instruções. Ouça, preste atenção. O Senhor quer falar com cada um de vocês. Muitas vezes ministrando aqui, irmão, o Senhor fala comigo. Tamanha grandeza que Ele tem. Os 10 mandamentos contêm a maioria das bases da moralidade, com os princípios fundamentais, sem os quais seria impossível a existência de qualquer sociedade humana. Por essa razão, eles aparecem como uma constituição para a humanidade,
por sua importância, por sua tremenda importância, foram escritos sobre pedra. Exerce uma influência visível na lei civil de diversas sociedades do mundo inteiro e na nossa vida pessoal. São palavras de Adonai que foram entregues a Moshe, que transmitiu ao povo. Representa uma aliança entre Adonai e o seu povo, e essas instruções devem, ou deveriam ser, totalmente observadas. Os 4 primeiros mandamentos, ele fala sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai que está no céu. Uma linha vertical, linha para o alto. Os outros 6, eles tratam de relações entre nós, entre os seres humanos. Uma linha horizontal, linha dos olhos. Traz como uma proposta a proteção da família. É muito importante manter a pureza dos pensamentos e desejos. Pecados na esfera do pensamento são muito difíceis de serem superados em relação aos demais. Porém, se você abrir o seu coração verdadeiramente para o Senhor, colocando para Ele as tuas dificuldades, certamente Ele vai te ajudar a superar esses pecados na esfera do pensamento. Irmãos, eu tenho informações para falar sobre esses mandamentos para vocês por horas. Mas a gente não tem tanto tempo, então eu vou resumir, prestem bastante atenção. São coisas importantes. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não tenha outros deuses. Êxodo 23. Teoricamente, hoje, a gente segue uma conduta monoteísta. Teoricamente. Não cultuamos outros deuses, imagens. Entretanto, existem circunstâncias em que objetos, eventos ou pessoas se tornam tão ou até mais importantes do que Adonai na nossa vida. Viver somente para coisas desse mundo, deixando o espiritual, pode constituir um serviço ao que é passageiro, que é temporário. E isso se tornar um Deus na nossa vida. Nada, absolutamente nada, pode roubar o tempo de Adonai. Porém, o nosso tempo pode estar sendo roubado e devorado por outros deuses. Quanto tempo você tem consumido na internet? Quanto tempo você tem consumido no seu trabalho, nos afazeres dessa terra? Quanto tempo você tem se mantido afastado de Hashem? O que ou quem está em primeiro lugar na sua vida? Essa é a pergunta. Ateísmo. O que é o ateísmo? Rejeição militante da existência de Adonai. Politeísmo, crença em muitos deuses, trindade, entre outras coisas, que não vamos entrar em detalhe, porque Adonai é errado. Adonai é um. Descrença, falta de vontade ou diferença de aprender das coisas acerca de Adonai. Superstição, abdignação da confiança, desespero, muitas vezes, nos leva a ter descrença na providência e misericórdia de Hashem. Heresias, distorções da verdade de Adonai já revelada, pode nos conduzir a esse pecado, sem até que a gente saiba. Yeshua disse: o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá. Mateus 4:10. Mandamento número 2, não farás imagem de escultura, Êxodo 24, de 4 a 6. A idolatria era um pecado grave. É um pecado grave. Adonai instruiu para que os israelitas não produzissem para si nada que o desviasse da adoração de Hashem. Adoração de Hashem. Ele não aceita de forma nenhuma adoração a outros deuses, não importa quem seja. Devemos adorar somente a Hashem. Em quê? Em espírito, através da Rua, e em verdade, através de Yeshua. Muitos que se entregam a ideais políticos
ou adoram líderes desse mundo, artistas aí de cinema, cantores famosos, até a própria ciência hoje, contemporânea, tem arrastado muitos aí, se tornado a autoridade suprema à luz da qual muitos julgam e até rejeitam as verdades reveladas de Adonai. E por causa de seus pequenos deuses temporários, eles se esquecem completamente de Adonai. Eles se esquecem do que Yeshua, do sacrifício de Yeshua no madeiro. E Yeshua disse: ninguém pode servir a dois deuses. Lucas 16:13. 3. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, versículo 7. Usar o nome do Senhor de Adonai de forma inútil, sem reverência, ou citá-lo de forma imprudente ou banal, fazer escárnio ou zombaria das coisas sagradas, invocar o nome de Adonai como testemunha de assuntos terrenos sem absolutamente sentido espiritual. Muitas guerras têm sido travadas até os dias de hoje, discriminações, separações, acepções de pessoas têm sido feitas em nome de Adonai. Pessoas usam o precioso e santo nome de Hashem para praticar charlatanismo, curanderismo, enriquecimento, explorando a confiança de pessoas inocentes, proferindo assim o nome do Senhor de forma em vão. Estes prestarão conta para o Senhor, que não os tomará por inocente. O nome de Hashem deve ser invocado com temor, muito temor, e com muita reverência. Yeshua deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Hashem, na oração que nos ensinou: santificado seja o teu nome. Matitiarro 6:9. Lembra do dia de Shabat, mandamento número 4. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Um dia da semana, um dia apenas. Um dia da semana. O 7º dia pertence a Adonai. Ele é o símbolo da aliança entre o Adonai e o seu povo, estabelecido no Monte Sinai, no Monte Horeve. Todo o trabalho, toda a obra deveria cessar nesse dia. Durante o Shabat, o povo deveria prestar serviços, louvor e adoração, estudo das Escrituras, orações a Adonai, relembrar as grandezas que Hashem fez ao libertar o povo de Israel do Egito. Irmãos, nós estamos na diáspora e não é simples guardar o Shabat. Mas só o desejo no nosso coração de fazê-lo já agrada o nosso Pai. E certamente Ele vai providenciar uma forma para que a gente possa fazer isso. Quando você separa o dia de Shabat para santificá-lo, você está reconhecendo a soberania de Adonai sobre todas as coisas, sobre a tua vida inclusive. E você será santificado com isso. Quando você santifica o dia de Shabat, você vai ser santificado com isso. Muitas pessoas que o povo de Israel, diz que o povo de Israel é guardado pelo Shabat. Pelo que o Filho do Homem até o Shabat é Senhor. Marcos 2:28. Yeshua é Senhor do Shabat. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, não importa que ele seja. Êxodo 20:12. O Senhor espera que os filhos sejam responsáveis pelos cuidados, sustento, se necessário for, dos seus pais, quando estes ficarem idosos e sem condições de se manterem. Se você não honrar os seus pais, você certamente não honrará Adonai. Porque esta é a base do respeito a toda autoridade. Você pode ler em Efésios 6, versículo 2 e 3. A observância dessa lei é tão importante, irmãos, que é o primeiro mandamento com promessa para todos aqueles que o guardarem.
Muitas pessoas carregam mágoas, traumas advindo de relações problemáticas com seus pais. É verdade. Alguns pais podem até errar na condução da educação dos seus filhos. Mas você, como filho, precisa fazer a sua parte, o que é esperado de você. Muitas pessoas têm dificuldade de submeter a autoridade justamente por problemas de relacionamento com seus pais. O amor supera e muito todos os problemas que nós já vivemos. Não podemos abandonar os nossos pais em sua velhice, a sua própria sorte. Não matarás. Talvez esse aqui, irmãos, é onde pelo menos eu tenho patinado muito nessa pocinha. E vocês verão. Que o Senhor possa falar muito com vocês. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Muitas pessoas podem até não matar no sentido literal da palavra. Eu nunca matei ninguém no sentido literal da palavra. Porém, muitas vezes, nós somos possuídos de raiva. Possuídos. Quantas vezes nós já ouvimos falar, quem está no Senhor é nova criatura, não pode ser possuído. Nós somos possuídos por hostilidades, violência, impaciência, ação de indiferença, entre tantas outras coisas aí que estão dentro de nós, está dentro de nós. E podem sim produzir em si mesmo, em mim, em você, ou até no nosso próximo, desejo de morte. Desejo de morte, violência, que produz desejo de morte, ou em nós, ou em outra pessoa. Isso pode ser desencadeado por ação medicamentosa, bebida, droga, cansaço, estresse físico, emocional. E o que cabe a cada um de nós fazer, tendo conhecimento disso? Conhecimento disso, que a gente possa pelo menos avisar outra pessoa, né, que a gente não está bem, não estou bem nesse momento, posso falar com você amanhã, posso falar com você mais tarde. O que o Senhor falou para Eliarro? Estava ali desejoso da morte. Eliarro, dorme aí, come, depois a gente fala. Precisamos relatar, irmão, o que está se passando conosco, para que o outro possa saber. E nos ajudar a descansar, a recuperar nossa força, orar por nós. Precisamos descansar em muitos momentos. Converse em outra ocasião, quando você estiver estressado. Nós precisamos ajudar a nós e ajudar as outras pessoas a nos ajudar. Nós precisamos aprender a controlar nosso espírito, isso vem do nosso espírito. Vem do nosso espírito. Precisamos aprender a dominar o nosso espírito. Esses sentimentos internos de ira, para que não seja produzido palavras ou ações que possam gerar morte no nosso próximo, até espiritualmente. Ou mate, né? Ou até nos mate dentro do coração do próximo. A gente vai falar alguma coisa que a pessoa vai tomar ódio e raiva de nós, dizendo, não quero mais saber dessa pessoa. O que nós fizemos ali? Uma ação nossa. Fizemos com que a outra pessoa tomasse uma decisão de nos matar no coração dela. Ou até nós mesmos nos indignamos a ponto de falar, não quero mais saber dessa pessoa. Quando o Eterno não nos abandona na nossa própria sorte. Devemos tomar muito cuidado com esse mandamento, não matarás, ele é muito amplo. E a gente pode estar fazendo isso sem sequer saber. Palavras. Quem se comporta com lábios impuros, falando palavras que denigrem a imagem do seu próximo, mesmo nunca tendo matado no sentido literal, pode se tornar um homicida na alma. Falar mal. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quem já ouviu falar, eu gosto daquele, mas eu não gosto daquele outro.
Da onde vem isso, irmãos? Isso não vem do nosso Pai que está no céu. Isso não vem de Yeshua. Certamente isso não vem da rua. E isso pode acabar mal. 1 Yohanan 3,15. Yeshua é a vida e venceu a morte. Nós precisamos lutar o tempo todo pela vida. Mandamento número 7. Não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Esse mandamento protege a santidade do matrimônio. E Yeshua nos traz um melhor entendimento desse mandamento, ensinando que só o fato de olharmos e desejarmos uma outra pessoa, cometemos adultério no nosso coração. É necessário mantermos a pureza exterior com os nossos olhos, na nossa mente, com os nossos desejos, no nosso coração. Precisamos fugir de tudo aquilo que pode nos colocar em risco com relação ao nosso relacionamento com Hashem. Pode magoar Arura HaKodesh. Nós precisamos fugir de tudo que pode magoar o Senhor. Que possamos estar atentos a isso. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Esse mandamento, além de proibir o roubo na sua forma mais comum, também se aplica para todos aqueles que de alguma forma tentam roubar o sonho do seu próximo. Tentam atrapalhar a sua caminhada, prejudicando o seu desenvolvimento, crescimento físico e espiritual. Yeshua ministrou sobre algumas pessoas que não entravam no reino e não permitia que outros entrassem. Essas pessoas estavam roubando literalmente a vida dessas outras pessoas. Uma pessoa pode se empenhar para despertar o sentimento de amor em outra pessoa, porém, sem o verdadeiro desejo de amá-la, roubando assim o seu tempo e o seu sonho. Não furtarás, não roubarás. Nós não podemos roubar sonhos. Nós não podemos levar ao coração das pessoas desesperanças. Mandamento número 9. Não darás falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. Esta é uma proteção para as pessoas contra a calúnia. Quantas pessoas proferem palavras baseadas em suspeitas, baseado em sentimentos, fofocas contra o seu próximo. Frases como, eu ouvi dizer, quem falou? A gente precisa substituir essa frase por outras com maior valor. Eu li escrito nas Escrituras. Um profeta do Senhor assim o disse. Sempre que você falar de alguém, procure lembrar das qualidades da pessoa. E ali profira palavras que edificam. Ah, mas eu não tenho nada de bom para falar sobre essa pessoa. Então prefira ficar calado. Se não tiver coisas boas para dizer. Evite ao máximo falar qualquer mal ou proferir palavras que prejudicam a imagem ou a reputação de alguém. Do contrário, você estará infringindo esse mandamento. E certamente, você não irá passar incólume diante de Satã. Muito sério. Mandamento número 10. Não cobiçarás, Êxodo 20, versículo 17. A palavra cobiçar, ela significa ter vontade egoísta de se apoderar do que pertence a outra pessoa. Esse sentimento perverso, muitas vezes acaba levando as pessoas a cometerem atos maus e terríveis. Adonai deseja que cada um de nós possa descartar todo e qualquer pensamento liviano, estabelecido previamente, na onde? No nosso coração. E posteriormente, transferidos para a nossa mente, onde está a nossa alma, para ser colocada em execução.
precisamos ter coragem, irmãos, de matar esses desejos ainda no nosso coração. Eu vou contar para vocês uma história. Essa história, na verdade, um irmão muito amado no Mashiach nos enviou, mas ela teve o seu roteiro reescrito, reorganizado. A história relata que um pastor de uma grande denominação religiosa, sempre preocupado com a aparência das pessoas, recebeu a visita do seu filho em seu gabinete, na congregação. O filho estava muito feliz, e ali ele relatou ao pai que havia recebido a sua carteira de habilitação. Havia sido aprovado. Na prova escrita e na prova prática do Detran. É claro, o pai ficou muito feliz, é natural. E parabenizou o filho ali. Então o filho aproveitou a situação para pedir o carro do pastor emprestado. Está habilitado? Imagine você, o carro do pastor. Pessoas mais próximas deles ali tinham até a impressão que o pastor gostava mais do carro do que da própria esposa. Imagina, prestar o carro. Coisas com mais valor do que pessoas. Precisamos tomar cuidado. Aí o pai respondeu para o filho: posso até te emprestar, sobre algumas rígidas condições. Bom, você conseguiu passar na prova do Detran, ótimo. Então você certamente também pode passar nas provas do vestibular. Estude bem as escrituras sagradas e corte o seu cabelo, que está muito comprido. Pensou o filho: opa, um passo de cada vez, coisa de cada vez. Mas como ele tinha pressa, tinha um interesse, ele saiu dali, passou na primeira banca de jornal que encontrou aberta, comprou os materiais do Enem, uma quantidade enorme de apostila, começou a estudar sem parar para o vestibular, comprou um livro das escrituras, começou a estudar. Ele tinha um propósito, ele se empenhou pelo propósito. Ele estava decidido a agradar ao pai. Tomou uma decisão. Ele tinha um propósito. 3 meses depois, sai o resultado do vestibular. Aprovado. Imagina. Muito feliz. E agora também sabendo algumas coisas da escritura, procurou rapidinho o pai. Esperançoso de poder pegar o carro. Um desejo. Um propósito. Um projeto. Esse era o seu principal objetivo. O pai parabenizou mais uma vez e respondeu: agora só falta você cortar o cabelo. Aparência. Aparência é importante, irmãos. Certamente nós nunca vamos ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Porém, nós não podemos viver de aparência. E precisamos tomar muito cuidado com religiosidade. Muito cuidado. O filho, acreditando agora conhecer muito das escrituras, responde ao pai: Shinshon, Sansão, era nazir. E usava o cabelo comprido. Shemuel, o senhor não leu? Ele era nazir, veja lá. 1 Samuel 1:11. Yeshua, que o Senhor conhece como Jesus, fez um voto de nazir e deve estar agora com o cabelo comprido. Matitiarro 26:29. Desobediência. O filho não obedeceu ao pai. Não obedeceu. Buscou respaldo nas escrituras para seguir seu próprio caminho. E o pai respondeu: é verdade, filho. Porém, todos estes que você mencionou sempre andavam a pé. Irmãos,
Muitas pessoas procuram nas Escrituras algo para justificar o que, mesmo ela sabendo está errado, o que ela quer muito fazer, seguindo o seu próprio caminho. Procura nas Escrituras, vou fazer. Vou encontrar respaldo aqui. Precisamos tomar cuidado. Não temos como arrastar de forma alguma o Senhor nos nossos caminhos, nas nossas escolhas. Mas se você decidir ouvir, prestar atenção, obedecer, segurar na mão dele, ele mesmo te conduzirá por caminhos retos e plano. Não quero agradar o Pai por interesses pessoais. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. O desafio para nós, irmãos, Yeshua não veio para revogar ou para invalidar a Torá, a lei. Muito pelo contrário, ele veio cumpri-la de acordo com o propósito que o Eterno nosso Pai estabeleceu. Yeshua ampliou o entendimento da Torá, mostrando os motivos íntimos e as atitudes do coração que conduzem o homem a quebrar os mandamentos. Como está em Matitiahu 5, de 21 a 30, dizendo, mas eu vos digo, Yeshua disse, eu vos digo, e eu aqui hoje, eu vos digo, precisamos ser filhos obedientes. Se queremos mesmo servir e agradar ao nosso Pai, Hashem, escutem, preste atenção, acreditem e obedeçam. Obedeçam todas as instruções da obra de Hashem. Quem é a obra de Hashem? Aquele que foi enviado, entregou sua vida, foi ressuscitado pela Ruach HaKodesh, está sentado à direita do Pai, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e ganhou o selo de aprovado. Tenha você também o selo de aprovado. Yeshua HaMashiach, porque não existe outro caminho. Exerça o direito que você ganhou de se tornar filho. Receba você o selo de aprovado. Receba a coroa da vida. E lute até o final, para que você não venha perdê-la. Paraxá de hoje, 18, Mishpatim, a próxima, regras. Seguindo logo após os 10 mandamentos, o Paraxá Mishpatim, regras, trata principalmente das leis civis. Vista pela perspectiva da Torá, para as pessoas, para que as pessoas não deveriam haver distinção entre o seu comportamento dentro da congregação e fora, na sociedade, ambos deveriam ter o mesmo comportamento. A gente vê muitas pessoas tendo um comportamento dentro daquele lá e outro comportamento totalmente fora. Deveriam ser igual. Esses mandamentos traz para que haja esse tipo de proceder, onde quer que estejamos, incluída entre as leis civis de direitos e deveres de cada um, discutida nessa porção, Mishpatim, estão as leis relativas ao servo do Senhor e as suas responsabilidades. A Paraxá ela continua com a breve exposição das 3 festas de peregrinação, Pessach, Sukkot e Shavuot, e a renovada promessa de Adonai de conduzir o seu povo de Israel à terra prometida, a terra que emana leite e mel. A Torá retorna à revelação do Monte Sinai, do Monte Horeve. O povo de Israel declara o seu compromisso de fazer tudo aquilo que Adonai ordenar. E a porção conclui com Moshe subir na montanha, onde permanecerá por 40 dias e 40 noites ali para receber o restante da Torá.
tanto escrita como oral. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça por esse dia mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, obrigado pela Tua condução, perdoa os pecados. Pai, nos capacite a entender. Nos dê força, Pai, para ouvir. Nos dê força, Pai, para entender, para obedecer toda a Tua lei. Prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nos dê força, que a gente esteja atento ao que tem ocorrido nessa terra, que a gente possa ser obediente a Ti, que o Senhor possa se agradar do nosso proceder, onde quer que nós estejamos, em nome de Yeshua, que sejamos luz e sal para essa terra, Bechim Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja. Página 102 do Sidur. O Verruno, último parágrafo.